Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos de volta para mais uma videoaula de língua portuguesa e hoje trataremos de 3 tópicos: estratégias de modalização, tipos de discurso e também sobre paráfrase. Bom, eu espero que vocês fiquem atentos e anotem todas as informações. Afinal de contas, pode ser muito útil vocês anotarem para resolverem as questões que serão propostas nas atividades. Bom, está aí o conteúdo do oitavo ano de hoje, da nossa videoaula de hoje, estratégias de modalização, tipos de discurso e paráfrase. Bom, galera, vamos começar analisando esse primeiro tópico, que é a modalização. Talvez um nome um pouco estranho, né, não usual, mas nada mais é do que as palavras, né? A modalização trata das palavras, dos adjetivos, dos advérbios, dos modos verbais, né? Das locuções verbais. São essas palavras que nos representam na escrita. Através destas palavras e de outras, tá? Não só destas, mas das palavras, das classes gramaticais, nós construímos o nosso discurso, né? Nós formamos as nossas opiniões e formamos o nosso ponto de vista, tá bom? Então, é isso. O falante representa seu conhecimento de mundo através de algumas palavras. Então, a gente vai observar como o nível, como essa possibilidade de construção, ela pode variar. Há vários recursos modalizadores do discurso, né? A prosódia, o que é a prosódia? Como quando você muda, né, a forma de dizer uma palavra com o objetivo de dar ênfase a ela, né? Então, olha só, quando você diz, eu trabalhei muito, né? Esse muito aqui, você está mudando o que? A prosódia, você está alongando os vocábulos. É interessante que a linguagem da internet, né, a linguagem atual, o internetês, ele faz muito uso dessa modalização, da prosódia, né, desse recurso de modalização do discurso. Quando você diz te amo, lindo, né? Ele faz aquele alongamento vocálico. Quantas vezes, né, você olha a rede social, tem alguém dizendo lá, que lindo! Ela não diz que lindo só, ela diz que lindo! É como se ela quisesse, né, através desse alongamento, dizer a intensidade do lindo, né? Aumentar a intensidade do lindo. Bom, modos verbais também, né, são modalizadores, né, imperativo, ordem, subjuntivo, hipótese, indicativo, afirmação. Dependendo da sua finalidade discursiva, você vai fazer uso de um ou outro modo verbal. Os verbos auxiliares, né, que são importantíssimos na construção de uma locução verbal, né, deve sair, pode querer, né, então, assim, então, a gente pode o querer, o poder, o querer, o dever, são alguns dos verbos auxiliares, tá, gente? Mas a gente tem outros verbos que também fazem a construção de um verbo auxiliar quando você tem uma locução verbal. Os adjetivos, né, ou as locuções adjetivas também se inclui em um desses recursos. Os advérbios são importantíssimos, né? Também nessa construção do discurso, e as locuções adverbiais, que são formadas pelos advérbios, mais a presença da preposição. Bom, aí eu gostaria que a gente lesse, né, aqui, observasse, um fragmentozinho de um artigo de opinião. E aí, observando, a gente vai fazer a análise de alguns aspectos referentes à modalização. Vamos lá, já vou começar aqui. É hora de união. Estados e municípios se entenderem e darem respostas
para esse importante tema, mesmo que já seja tarde demais para isso. Desculpa, gente. O título é A Tragédia da Covid na Educação Brasileira. Além dos óbitos, dos impactos ainda não dimensionados das sequelas da Covid-19 sobre o SUS, dos efeitos desastrosos na economia, a pandemia do coronavírus fará outras vítimas silenciosas no Brasil. Nossas crianças e jovens que estão tempo demais fora das escolas. Somos, em todo o mundo, o país que manteve por mais tempo os estudantes sem aulas. Os gestores não se prepararam para a reabertura. E em todo o Brasil, vimos a justiça interferir nas decisões tomadas pelos poderes executivos nesse sentido. Essa inação e interferência cobrarão um preço muito alto no futuro dessas gerações. Convidamos autoridades de vários países para compreender como eles lidaram com essa situação. Foi debatida ainda pesquisa realizada pela ONG Vozes da Educação em 20 países que haviam retomado as aulas até o mês de agosto. Bom, então, tem aí um artigo de opinião. E aí, a pergunta que eu faço a vocês sobre esse artigo de opinião e relaciono ele ao nosso conteúdo de modalizadores, né, de estratégias de modalização, eu gostaria que vocês já revissem, lessem de novo esse trecho e me digam em qual das alternativas abaixo não há modalização do discurso, ou seja, não percebemos uma opinião. Porque, na verdade, quando você fala textos de opinião, né, é uma forma de modalizar também, é uma modalização do discurso, dar, emitir sua opinião. Então, na letra A, é hora da União, estados e municípios se entenderem e darem respostas para esse importante tema. B, pesquisa realizada pela ONG Vozes da Educação. C, além dos óbitos, dos impactos ainda dimensionados das sequelas da Covid sobre o SUS, dos efeitos desastrosos na economia. E D, nossas crianças e jovens que estão tempo demais fora das escolas. Onde a gente não percebe opinião, é pura e simplesmente informação. Na letra B, né? A letra B é pura e simplesmente uma informação, ou seja, tá aqui, ó, no finalzinho de texto. Foi debatida ainda a pesquisa realizada, ou seja, uma informação sobre qual o local. As demais alternativas, é nítido que aqui está emitindo um juízo de valor, né? Uma opinião. E aí a gente deixa clara a modalização aqui. Bom, os modalizadores do discurso modificam a maneira, tá? Isso é importante, como o texto, tá, gente? Ele é lido, ele é apresentado, ele é ouvido. E algumas dessas maneiras podem ser necessidade ou possibilidade, certeza ou incerteza, obrigatoriedade ou não obrigatoriedade. Então, olha só, essa oração. Pode ser que chova amanhã, mas certamente choverá quando a lua for cheia. Observe que essa expressãozinha aqui pode ser, já indica que é uma possibilidade. Pode ser que chova, pode ser que não, né? Uma hipótese. Agora, a palavra certamente, ela nos dá o quê? A certeza, né? Não indica uma possibilidade. Então, o que a gente pode perceber é exatamente essa alteração no discurso, né? O nosso discurso, ele se modifica, né? A maneira como o discurso é lido, ele é ouvido, pode mudar de acordo com a nossa necessidade, na forma como a gente vai transmitir aquela mensagem, ok? Então, é muito importante. Por falar em discurso, né, vamos passar adiante a mais um tópico da nossa aula de hoje, que são os tipos de
discurso, galera. Tipos de discurso. Nós temos na língua portuguesa 3 tipos de discurso. O discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. Aí nós temos 3 personagens bem conhecidos, né? Da turminha aí do Bob Esponja. E aí ele diz, né? O primeiro personagem diz: no discurso indireto livre, há mistura das vozes do narrador e do personagem. O texto é escrito em terceira pessoa. Bob Esponja. No discurso direto, o personagem tem voz. Não há interferência do narrador. São usados travessões, aspas, 2 pontos, exclamações. Aí, o Lula. No discurso indireto, o personagem não tem voz. O narrador conta, relata. É exatamente isso, tá, galera? Então, aí, bem escrito, bem resumido para vocês. Os tipos de discurso narrativo. Discurso direto. No discurso direto, a própria personagem fala. Por ser a própria personagem falando, é muito comum o discurso direto apresentar verbos dicende. Dicende são os verbos do dizer, os verbos que anunciam a fala do personagem, né? O verbo pode vir entre aspas, ou depois de 2 pontos, ou mesmo no meio da fala, tá, gente? Não é só no início, não. Em geral, tem 2 pontos, travessão, antes da fala do personagem. Tá? O personagem que fala usa a primeira pessoa para falar com o interlocutor. Então, são alguns aspectos do discurso direto. Já o discurso indireto, o narrador interfere na fala da personagem. Em outras palavras, significa que o narrador é em terceira pessoa e ele não aparece, tá? E não aparece a fala da personagem. O narrador é como se o narrador transcrevesse a fala do personagem, né? Ele conta o que o personagem disse, tá? Então, isso é importante. Os pronomes e os tempos verbais, aí, ó a importância dos modalizadores. Os pronomes e os tempos verbais, tá, gente? São determinados pelo contexto em que o narrador está, tá? E não o personagem. Então, isso é muito importante. Os modalizadores estão presentes aí. No discurso indireto livre, há, como o personagem disse, intervenções do narrador e das falas dos personagens. Eles se misturam, se fundem, tá? Mistura o discurso direto com o discurso indireto, dá um indireto livre. Vamos lá. Discurso direto. Olha aqui. Minha mãe falou. Falou é um verbo dicende, verbo do dizer. Pedro perguntou. Perguntou também é um verbo do dizer, verbo dicende. O aluno respondeu. Respondeu, verbo dicende. E outra, olha aqui a presença dos 2 pontos, olha aqui a presença do travessão, 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 2 pontos. E sempre o verbo. Então, quer dizer, 2 pontos e o travessão são marcas do discurso direto. Já no discurso indireto, a fala, gente, é do narrador. É o uso da terceira pessoa, do singular ou do plural. Não utiliza a travessão, tá? Então, isso é muito importante. Olha só, a fala, ela é indireta. Observe. Joãozinho falou para a professora que queria dizer uma coisa muito importante para ela. A professora pediu para que ele falasse. Em momento nenhum, Joãozinho está falando. Em momento nenhum, a professora está falando. É o personagem que está transcrevendo aquilo que o Joãozinho deseja. Tá? Isso é o discurso, é o narrador, desculpa, que está transcrevendo aquilo que o personagem deseja. Já no discurso indireto livre, que é a mistura do direto com o indireto, a gente vai ficar assim até confuso. Qual é a fala do personagem? Qual é a parte que o narrador está falando? Então,
é um uso moderno, né? Inclusive os autores da literatura modernista, eles fizeram uso desse tipo de discurso, que é o discurso indireto livre. E aí veio o modernismo, o pós-modernismo, né? As vanguardas, né? Que são a literatura que quer romper com o padrão, elas vão todas se apropriar muito desse tipo de discurso, dessa maneira de falar. Observe o trecho de uma obra muito importante do autor chamado Graciliano Ramos. O nome desta obra é Vidas Secas, e aí temos um trecho em que a gente vai misturar falas de narrador com falas de personagem, formando aí o discurso indireto livre. Fabiano orgulhava-se de ser um bicho. Essa é a fala do narrador. Um cabra vivendo em terra alheia, cuidando de coisas alheias. Ele entendia-se bem com a natureza. Sua vida seca e difícil o reduzira à condição natural. Era um bicho, grunhia como bicho, relacionava-se com a família como um bicho e era feliz assim. Recordava-se de seu antigo patrão, seu Tomás da Bolandeira. Homem culto, inteligente, só não sabia mandar. Imagine, em vez de mandar, pedia. Era um absurdo. Pedir? Isso lá era jeito de tratar empregado? Isso aqui já fala dele, do personagem, Fabiano. Ele está se questionando. Pedir? Isso lá era jeito de tratar empregado? Ou seja, ele achava que o patrão dele, o Tomás Bolandeira, era educado demais. Então, ele não sabia mandar, ele pedia. Para ele, estava acostumado, né, coitado, receber só ordens e não pedidos. Enfim, aí a gente consegue perceber que recordar-se de seu antigo patrão é a fala do narrador, né? E já essa aqui, pedir, isso lá era jeito de tratar empregado, é a fala do personagem, mas não tem nada separando. Então, o discurso indireto livre exige da gente muita atenção, porque a fala do personagem não é destacada pelas aspas, nem introduzida por verbos discentes, tá? Ou travessão. A fala surge de repente, no meio da narração, como se fossem palavras do narrador. Porém, na verdade, são as palavras da personagem que surgem como atrevidas, sem avisar a ninguém. Então, isso é importante a gente analisar, tá bom? Bom, agora vamos para o último tópico da nossa aula de hoje, da nossa videoaula de hoje, que é a paráfrase. Gente, a paráfrase não é um assunto muito complexo, não, muito pelo contrário, tá? Tem a ver com a criação textual, com a produção textual, né? Não tem muito a ver com gramática, mas costuma ser rapidamente compreendida pelos alunos, porque a gente costuma dizer que a paráfrase ela é constante, ela é muito utilizada, né? Mas por vezes não é usada com esse nome. A gente tem que falar assim, fulaninho fez uso de um texto parecido, fez parecido, copiou, né? Mas, na verdade, isso é um comum, isso é um recurso, tá? Então, vejamos só. Esse texto aqui, Meus 8 anos, de Casimiro de Abreu, e temos aqui, ó, Meus 8 anos, de Oswald de Andrade. Aí vocês podem se perguntar, ué, Jussara, como assim? 2 textos com o mesmo título? Sim, é proposital. Por quê? A gente vai perceber que ocorreu uma paráfrase de um texto para o outro. Tá? Então, esse primeiro texto aqui, Casimiro de Abreu, é o texto original. Já o segundo de Oswald de Andrade é a paráfrase. É o texto que está citando a ideia do outro. Não vai copiar letra por letra, nada disso. Pode até acontecer de citar as mesmas palavras, mas a estrutura se mantém, a ideia se mantém. Então, vamos observar com bastante atenção o texto original. Eu vou fazer a leitura com vocês. Ó, que saudades que tenho
da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores. Naquelas tardes fagueiras, às sombras das bananeiras, debaixo dos laranjais. Texto de Casimiro de Abreu. Agora vamos ver a paráfrase feita com esse texto. Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, das horas de minha infância que os anos não trazem mais. Naquele quintal de terra da rua de Santo Antônio, debaixo da bananeira, sem nenhum laranjais. Então, observe, ele fez trocadilhos, ele fez trocas, né? Fez aí colocações que não são do texto original e outras do texto original. Usou palavras do texto original e outras não do texto original. Criou. Agora, olha só. Vamos perceber outros exemplos. Por exemplo, esse aqui é do Hortifruti. É uma propaganda. Aí vocês podem estar pensando, mas tem paráfrase nas propagandas? Não é só nos textos literários, não, Jussara? Não. Nós temos paráfrases em outros gêneros também, tá? A propaganda é um desses gêneros. O autor se utiliza de um texto já muito difundido na sociedade, muito utilizado, muito visto, né, para chamar a atenção do consumidor. Olha só o que ele escreve, né? Propaganda do Hortifruti. Operação Lei Suco. Se beber, sorria. O texto original, vocês saberiam dizer qual é? Operação Lei Seca, né? Se beber, não dirija. O texto original é Operação Lei Seca. Se beber, não dirija. E aí houve a paráfrase com esse texto. O Hortifruti fez, né? Muito inteligente. Operação Lei Suco. Se beber, sorria. Então, a gente percebe esse uso, né, do texto original. Mais um exemplo de texto original e paráfrase. Texto original. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Texto de Gonçalves Dias, escritor do Romantismo. Paráfrase. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar, os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Então, aqui, né, é um canto de exílio, o texto original. O que é o exílio? O exílio é quando você está longe da sua terra natal, tá? Está distante. Aqui, no de hoje, o de Andrade, já é um canto de regresso à pátria, tá? Então, são parecidos, ele usa a mesma temática para poder construir o texto. Bom, galera, por hoje é só. Eu gostaria de reforçar a importância de vocês revisarem a videoaula mais de uma vez, né? Assistirem mais de uma vez e também fazer as anotações, não deixem de fazer as anotações que julgarem necessárias para que vocês possam resolver as atividades. Um forte abraço, fiquem bem, tchau, tchau.